E no vídeo de hoje nós vamos fazer gratin de chuchu, junto com a Mia mais uma vez. Para fazer o gratin de chuchu, o chuchu é aquele legume que a gente despreza, menospreza, e hoje a gente vai usar ele para elevar o nível do chuchu. Chuchu, ele é interessante que tudo que ele fica perto, ele pega sabor. Ele vai ser um ótimo acompanhamento para aquele camarão que a gente fez, ele é um ótimo acompanhamento para poder um peixe, uma tilápia grelhada. Então a gente vai fazer esse gratin de chuchu, que é um chuchu gratinado. E a gente começa ele pelo bechamel. Molho bechamel ou molho branco, como as pessoas conhecem, é um molho francês, da escola francesa. A proporção dele é uma parte de manteiga, uma parte de farinha de trigo, 10 partes de leite. E a gente vai começar grelhando as cebolas, refogar a cebola na manteiga, depois a gente entra com a farinha de trigo e depois vem com leite, de uma forma onde, né, que é o que eu quero nesses vídeos, que é poder ensinar de uma forma simples, ensinar realmente a técnica como funciona. A gente vai fazer com que esse bechamel ele não empelote, e aí eu vou mostrar como na hora que for. Bom, então nós vamos começar refogando a cebola com manteiga, lembrando, vai ser uma parte de manteiga para uma parte de farinha de trigo e 10 partes de leite. Então a gente vai colocar a manteiga, fogo sempre baixo para a manteiga não queimar. A gente pode também colocar um pouco de azeite para poder aumentar a temperatura de queima da manteiga. E a gente entra com cebola. Eu gosto sempre de temperar já com um pouco de sal para a cebola ir murchando. Aqui a gente não entra com pimenta do reino. Fogo médio-baixo, nós vamos refogar a cebola. Assim que a cebola estiver refogada, ela vai ficar translúcida. Ela não é para a gente torrar, porque o molho bechamel, também chamado como molho branco, a gente quer ele mais claro. Então nós vamos só suar a cebola, que a gente chama, né? Bom, a cebola já está refogada. E agora a gente vai usar a mesma quantidade que a gente usou de manteiga, a gente vai usar de farinha de trigo. A farinha de trigo vai funcionar aqui como um espessante. O molho branco ele é aquele molho aveludado, né? Ela funciona aqui como um espessante. Então a mesma quantidade. Depois eu vou deixar todas as quantidades da receita na descrição do vídeo, tá? Na legenda. E aqui é muito importante a gente controlar o fogo para não queimar. E é muito importante a gente torrar essa farinha, a gente tem que cozinhar essa farinha para o molho branco ou molho bechamel não ficar com aquele gosto de farinha crua, tá? Então a gente controlando bem o fogo, porque a gente não quer... Esse aqui, o que a gente está fazendo é o chamado roux. Manteiga com farinha é o roux. A gente não quer um roux escuro, a gente quer um roux claro. Então a gente vem torrando, cozinhando essa farinha aqui em fogo controlado, até a gente sentir um cheiro de biscoito. Quando a gente sentir esse cheiro de biscoito é quando a gente entra com o leite. Bom, agora eu mudei a ferramenta de trabalho aqui, eu estava usando uma colher, agora a gente está usando o fouet. O fouet é esse misturador, esses aros, né, que a gente mistura. Dá para fazer com colher também, dá para fazer com pão duro. Eu acho que o fouet é um pouco mais fácil a chance de errar é menor. Então a gente agora chegou num ponto aqui do roux, onde o roux já está com aquele cheiro de biscoito. Vocês vão sentir, é aquele cheiro de biscoito, de biju, é um cheiro bem característico. Já chegou no ponto que a gente queria, a partir daqui ele começa a ficar um pouco mais escuro. Existe o roux escuro, o bechamel escuro, mas não é o que a gente quer aqui. A gente quer um molho bem mais claro. E agora que é o pulo do gato. O pulo do gato e é provável que eu vá derramar isso aqui no fogão, mas é adicionar leite aos poucos, um pouquinho. Ele vai mudando, ele vai parecer que vai dar errado, mas não vai dar errado, podem confiar. Agora nós vamos adicionar o leite integral aos poucos, tá? E aí vamos ver a textura do molho mudando, do creme. Ele vai parecer que vai dar errado, mas não vai dar. Não precisa ficar mexendo igual um maluco, mas é importante a gente raspar o fundinho da panela para poder tudo
tudo se homogeneizar no final. Agora a gente pode levantar o fogo, deixar o fogo no máximo. Então ele vai mudando de uma textura arenosa para um creme, para uma coisa feia como está aqui, é aqui aonde parece que vai dar errado. Se a gente joga o leite inteiro, todo de uma vez aqui dentro, a chance de dar errado é muito grande, porque ele pode empelotar. Desse jeito que a gente faz aqui, a chance de empelotar é muito menor. Então vamos jogando leite de pouquinho em pouquinho. Esse é o grande segredo de um bechamel sem empelotar, um bechamel liso, que é o que a gente quer. Bom, agora ele já vai formando um creme. Então dá para fazer com colher também, dá para fazer com espátula, com pão duro, mas eu acho que o fouet, ele é uma ferramenta que auxilia a gente, nesse caso. Um misturador. Mais um pouco de leite. Agora a gente vê o creme se formando. E a partir daqui, a gente não tem grumo mais. O que a gente está vendo aqui é cebola, tá? A cebola, no caso, ela vai ficar dentro do molho bechamel. O clássico é aquilo que eu falei, não tem, né, cebola. A cebola só aromatiza o leite. E agora a gente pode virar o restante do leite. Fogo alto, a gente mistura e agora vai deixar o bechamel engrossar. A função da farinha, inclusive, é essa. Fazer essa emulsão, né, essa junção, engrossar. Espessar. Eu falei emulsão, mas é espessante. Bom, agora a gente corrige o sal. Noz moscada, molho bechamel sempre tem noz moscada. A gente vai colocar aqui para essa quantidade 1/4 da noz. Esses raladores são ótimos. Microplane, ele é maravilhoso. Agora provar. E essa não trem tá bom. Bechamel finalizado. A gente vê a textura dele. Lembrando que quando ele esfria, ele engrossa um pouco mais. Mas o que a gente tem que ver é isso aqui. É o ponto NAP. É importante sempre quando a gente for usar o forno, no caso vai ser o chuchu gratinado, a gente pré-aquecer o forno está pré-aquecido a 180 graus. Agora nosso astro, o chuchu. Eu fiz um vídeo até outro dia explicando como escolher chuchu. Chuchu a gente escolhe, ele tem que ser um verde uniforme, um verde mais claro uniforme. Se ele tiver muito escuro ou muito amarelo, ele não tá legal. O peso dele tem que ser maior do que ele aparenta ter, maior do que o tamanho dele, por exemplo. E aí a gente vai ter um bom chuchu. Eu já piquei alguns chuchus aqui. Eu vou picar mais um para vocês verem como eu faço, como eu descasco. Não precisa descascar, mas a gente vai descascar, porque a maioria das pessoas descascam. Então eu vou mostrar uma técnica de descascar. A gente pode usar esse descascador, ou aqueles descascadores mais baratinhos que a gente acha em loja em 99, se existe alguma coisa que custa R$1,99 hoje. E o legal é o seguinte, uma forma de descascar o chuchu embaixo da torneira, porque o chuchu, quando a gente vai descascando, ele vai soltando uma seiva, e a gente vai descascar ele embaixo da torneira, e aí não atrapalha essa seiva.
Bom, chuchu descascado. Agora a gente vai, ó, a Mia tá querendo um chuchuzinho. Se cachorro come chuchu, você também deveria comer. Uhul! Cachorro pode comer chuchu, viu, gente? É rico em fibra, é rico em água, baixa caloria, cru ou sem tempero. Bom, vamos voltar pro chuchu. O chuchu tá descascado. Quando a gente descasca ele debaixo da torneira, aquela seiva não escorrega da nossa mão. Agora a gente faz o seguinte, a gente tem que cortar o chuchu em 4. Tá vendo que ele tem esse carocinho aqui, ó? A gente corta ele em 4. E aí a gente, com muito cuidado, a gente retira esse caroço do meio. Muito cuidado, sempre na tábua, nunca na mão. A tábua protege, né, o dedo. E agora nós temos 2 opções para poder chegar nesse resultado. A que eu prefiro, mas é uma questão de preferência, é a gente cortar na mão, bem fininho na faca. Quem tem a técnica, não precisa ter pressa, isso aqui a gente desenvolve com o tempo, tá? Mas sempre a faca bem afiada em primeiro lugar, faca sempre reta, um dedo guia na frente, 2 dedos atrás e mais 2 dedos que dão o suporte e a segurança do que você estiver cortando. E vai passando a faca o mais fino que conseguir, tá? Passando a faca o mais fino que conseguir. Não precisa mostrar para ninguém que você é Masterchef, mas com o tempo você vai desenvolvendo e vai ficando cada vez mais rápido, certo? Bom, a espessura, se conseguir na faca, é essa, tá ótimo. E a outra opção que a gente tem é de usar esse instrumento, um ralador. E aí a gente vem passando, mas muito cuidado, ou uma mandolina ou um ralador, tem que ter muito cuidado com o dedo, porque isso aqui leva o dedo embora mesmo, ou parte dele. Tá? Eu acho que o resultado numa mandolina é melhor do que num ralador, mas o da faca eu acho insuperável. Bom, espessura do ralador é essa. Agora nós vamos para o astro, para o chuchu. A gente reserva o bechamel, pode deixar ele no cantinho. Se quiser fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, dá, tá? Mas eu estou fazendo separado aqui para poder filmar da melhor forma possível para vocês. Nosso astro agora, o chuchu, a gente vai refogar o chuchu numa frigideira, numa panela, com manteiga, um pouco de azeite para aumentar a temperatura de queima da manteiga. Aqui eu uso manteiga sem sal, viu, gente? E a gente entra com o chuchu. Um pouco de sal. Um pouco de pimenta do reino. E vamos saltear. Fogo alto. A gente precisar de uma colher. Quando o chuchu refogar, ele vai diminuir um pouco. Já cozido, refogado. Nós já provei o sal. O bechamel, a textura que a gente quer, sem grumos. Isso que a gente está vendo aqui é cebola, tá? Não é grumo de farinha de trigo. Já provei, tá tudo cozidinho. Aqui é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, tudo fica mais fácil. Olha só, eu já errei bechamel minha vida inteira, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Hoje eu sei o que eu estou fazendo, não erro mais. Bom, chuchu já cozido. Agora a gente vai entrar com alho. O alho é aquilo que eu sempre falo. Na receita que não pede alho tostado, alho frito, a gente entra ele só com uma aromática. Assim que ele bate na panela, quando ele dá o aroma dele, quando ele perfuma o ambiente com o aroma dele, a gente pode parar o cozimento do alho. Porque senão ele acaba queimando, e alho queimado,
amarga a comida. E vamos entrar com cebolinha. Se não gostar de cebolinha, pode ser salsinha, mas eu recomendo a cebolinha nesse preparo. Tá cheiroso. Pensa se esse trem vai ficar bom. Tudo refogadinho, tudo do jeito certo. Já provei o sal. Agora a gente entra com bechamel. A gente pode até desligar o fogo. Ó, até bom ter acontecido isso, mas olha só. Essa panela aqui é uma panela de fundo triplo, ela esquenta muito. Então por isso que acabou pegando o fundo. Mas não deu gosto não, tá? A gente vem e envolve o chuchu com bechamel. Não tem como isso aqui ficar ruim. Bechamel, chuchu refogadinho lindamente. A gente agora vai colocar num refratário untado com azeite ou manteiga. E aqui nós temos parmesão ralado e gruyère ralado. Gruyère é o famoso queijo suíço. Aquele queijo dos desenhos animados com furinho, é esse. E a gente vai, isso aqui é um gratin, ou seja, é um gratinado. A gente vai colocar o parmesão ralado por cima, o gruyère, e aí coloca o tanto que seu coração mandar. O meu coração é muito generoso. Mais um pouco de azeite por cima. E no forno pré-aquecido a 180 graus, a gente vai... Tá tudo cozido, o bechamel tá cozido, o chuchu tá cozido, aqui é só para gratinar. A gente vai ficar de olho no forno, não tem um tempo certo, mas 180 graus. Se tiver a função de grill no forno, é só ligar a função de grill, também é 180, ou na resistência alta. Esperar dourar e ver a mágica acontecer. Transformar um legume mal interpretado num gratinado maravilhoso. E voilá! Gratin de chuchu. Aqui. Vamos provar? Vamos ver, tô salivando. Tá quente. É muito bom. Nunca mais vocês vão enxergar o chuchu do jeito que enxergavam depois que eu fizer essa receita.